Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. É com grande satisfação que o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo nos recebe nesta noite para o ciclo de palestras sobre responsabilidade técnica de 2022. Meu nome é Rosemary Viola Bosch, sou tesoureira e presidente da Comissão de Responsabilidade Técnica deste regional. Antes de iniciarmos, gostaríamos de deixar alguns recados. Pedimos que todos mantenham as câmeras e microfones desligados para evitarmos interferências e problemas com a transmissão. Ao final da apresentação, o palestrante responderá às perguntas dos participantes. Então, se você tiver alguma dúvida, envie pelo chat aqui da plataforma, direcionando em privado para o participante nomeado Pergunta CRMVSP. É importante enviar sua pergunta para este participante, que é a pessoa da nossa equipe de comunicação responsável por coletar as dúvidas e direcioná-las aos palestrantes. Os certificados dos participantes estarão disponíveis em até 15 dias no site da plataforma Simpla e serão enviados por e-mail, juntamente com a pesquisa de satisfação para o endereço cadastrado no momento da inscrição. Informamos ainda que o evento está sendo gravado e o conteúdo estará disponível no canal do YouTube do CRMVSP. Eu também trago um abraço do nosso presidente, Dr. Odemilson Donizete Moceiro, que por motivos outros não pôde estar presente conosco, mas que ele enviou um grande abraço a todos e agradecimento pela presença de vocês. Eu queria, nesse momento, então, teremos a palestra com o tema Responsabilidade Técnica em Saúde Pública. O nosso palestrante é o Dr. Mário Ramos Paula e Silva. Ele é médico veterinário formado em 89 na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Ele é pós-graduado em homeopatia veterinária em São Paulo, em 97. É servidor público há 28 anos pela Secretaria Municipal de Saúde de Bauru. Foi secretário municipal de saúde de 2006 a 2008 e membro da diretoria do COSEM em São Paulo no mesmo período. Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde em diversas oportunidades, sendo a última de 2017 a 2020. E com muita honra, além de tudo isso, é membro da Comissão de Saúde Pública do CRMVSP e também o nosso representante regional na região de Bauru e região. Então, doutor Mário, muito obrigado pelo seu aceite. Tenho certeza que vocês terão uma noite valorosa de conhecimentos e de expertise na área de saúde pública. Muito obrigado. O senhor tem a palavra. Boa noite a todos. Inicialmente, queria agradecer a Rose pela oportunidade, agradecer ao doutor Edemilson, o CRMV, pela excelente oportunidade de falarmos sobre responsabilidade técnica no serviço público, né? E da qual a gente milita aí há alguns anos. Eu vou fazer a apresentação aqui para vocês e vamos iniciar. Estão vendo? Está tudo certo? Estão me escutando, né? Então, vamos lá. Perfeito, Mário. Pode ir. Obrigado. O áudio está baixo? Espera só um pouquinho, certo. Mário. Vocês estão ouvindo bem? Estão escutando? Mário? Respondam no chat. O áudio está baixo para mim. Será que você não pode aumentar o seu áudio? Sim, normal. Beleza. Normal, áudio bom. Estão escutando? Sim, beleza? Ótimo. Ouvindo Podemos... bem. Então, vamos começar. Deixa eu ver o horário, que eu tenho tempo certinho, né? Isso. Bom, iniciamos com a conceituação de saúde pública veterinária. Quando essa palestra veio para convite, a saúde pública veterinária é extremamente ampla, né? Então, vamos falar alguma coisinha rápida para a gente tentar elucidar alguns pontos. Ciência relacionada à promoção, proteção da saúde animal e humana
contribuindo para a prevenção de doenças e agravos às populações e também conscientização dos médicos veterinários, gestores e sociedade sobre a importância da saúde única, né? A tão falada saúde única. A gente, se for falar de saúde pública veterinária, ela é extremamente ampla, mas nós acordamos, como outros temas de responsabilidade técnica serão apresentados até o final do ano, nós focamos com os estabelecimentos veterinários de saúde pública ligados ao Sistema Único de Saúde, tá ok? O que o médico veterinário faz? Principalmente na atenção primária em saúde, nós tivemos o programa NASF, e agora ainda há a possibilidade, muito embora tenham mudado as legislações com relação ao NASF, né, principalmente a financiamento, etc., o veterinário ainda pode participar da atenção primária à saúde, e vocês vão ver mais para frente alguns dados interessantes que ele ainda participa, né? A vigilância em saúde é o que mais agrega o médico veterinário em saúde pública, especialmente na vigilância em saúde sanitária, ambiental, epidemiológica e do trabalhador, além de outros projetos, especialmente na sanitária, a fiscalização e o controle de bens, produtos, serviços de saúde e de interesse em saúde. Não é raro encontrarmos colegas trabalhando em diversas fiscalizações, sejam de produtos domiciliares, sejam em empresas que trabalham com a aplicação de inseticidas, sejam em hospitais. No SUS, a equipe multiprofissional é muito valorizada, né? E o veterinário entra muito bem nessas atuações. Na questão ambiental, ainda é o carro-chefe, e é um profissional cujas atribuições são muito privativas, inclusive, com relação às zoonoses, né? Controle da água de consumo humano, controle de resíduos e controle de vetores de transmissão de doenças, especialmente os insetos e os roedores, né? E aí, agora, podemos falar da epidemiológica. O veterinário, por ter essa cadeira na sua graduação, ele também, muitas vezes, eu já apoiei várias vezes, o monitoramento e auxílio de estatísticas e compilação de dados para, inclusive, facilitar o planejamento do Sistema Único de Saúde. Do trabalhador, doenças e agravos ocupacionais. Outros, também, o veterinário, por incrível que pareça, ele permeia outras ações dentro do Sistema Único de Saúde, por exemplo, o consultório de rua. É um projeto relativamente novo, não tem muito tempo ainda, e faz um atendimento aos meliantes que têm seus animais como companhia, né? Esses mendigos que estão na rua, muitas vezes o veterinário faz um trabalho também para o monitoramento da qualidade de saúde desses animais. E junto à saúde mental, as atividades assistidas por animais, tanto no setor de saúde mental quanto na parte oncológica. Tem vários veterinários que participam nas equipes multiprofissionais na assistência em saúde, né? Eu gostaria também deixa eu passar aqui. Alguns fatores são... Aqui a tarja preta aqui, ele me escondeu aqui. Vamos ver aqui. Alguns fatores que ocasionam zoonoses na sociedade, né? Só para vocês terem uma noção, quase 62% das doenças de notificação compulsória são zoonoses, né? Então, isso é uma realidade de mundo, né? E o que mais acarreta? Por que tanto a zoonose está chamando a atenção hoje do gestor em saúde pública, né? Por que essa infecção está ocorrendo? Por diversos motivos, né? Na verdade, existe uma necessidade de consumo de proteína animal no mundo, né? A tendência e a expectativa é que a população cresça ainda mais nas próximas décadas, e a necessidade de proteína animal ela é muito grande. O que acontece? Existe o desmatamento, né? Existe a agricultura, e toda essa cadeia você leva a um desequilíbrio no meio ambiente, né? Esse desequilíbrio no meio ambiente, muitas vezes, você tem essa fauna e essa diversidade de insetos e mamíferos, você acaba tendo a apresentação de novas doenças, né? E isso realmente incorre no aparecimento de zoonoses, doenças emergentes e reemergentes
como alguns exemplos, nós podemos citar, por exemplo, o ebola, né? O ebola, depois que desmataram, depois de 14 anos, ele apareceu porque houve uma transmissão muito grande por causa de morcegos que viajaram de um estado para outro, né? Nós temos, por exemplo, a globalização, o turismo, por exemplo. São mais de 2,5 milhões de pessoas que viajam o mundo inteiro. Desses 2,5 milhões, 10% estão ligados ao ecoturismo e ficam em áreas de risco, né? Animais de companhia cada vez mais aumentando junto à população. Você tem práticas com maior confinamento, maior risco de transmissão, né? Então, isso tudo favorece o aparecimento de novas doenças, novas zoonoses, né? Sejam emergentes, sejam reemergentes, né? As mudanças climáticas são evidentes, né? Às vezes, nós tivemos, por exemplo, doenças relacionadas a comidas exóticas, o pessoal acaba se alimentando. Nós tivemos na Arábia, por exemplo, a MERS, né? Muitas vezes o pessoal se alimentava de leite e carne de camelos, e aí você começa a ter essa transmissão em pessoas que são sensíveis a essa virose, né? Então, realmente, com toda essa mudança de hábito, de clima, de aumento da população, realmente as zoonoses elas vão ser cada vez mais importantes e vão estar na pauta do controle mundial de doenças pela OMS. Mais uma coisa, esse foi um dado do CNES, né? Aliás, toda unidade de saúde do Sistema Único de Saúde é obrigada a estar cadastrado no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. E, só para vocês terem uma noção, unidades de vigilância em saúde, em 2019, nós tínhamos 1.641 veterinários, né? A grande maioria deles está em UVZs, unidades de vigilância de zoonose, especialmente que mais alberga os nossos profissionais. Centro de Saúde Unidade Básica, a segunda colocação, com 322 profissionais, 14,4%, né? Outros estabelecimentos, aí que eu falei os outros projetos, laboratórios de saúde pública e assim por diante, né? Então, os veterinários, a grande maioria, a esmagadora maioria trabalha em unidade de vigilância em saúde, alguns assumem até unidades básicas de saúde, né? Até pelo perfil e pela visão de mundo que eles têm, né? Mas o VZ ainda continua sendo o carro-chefe. Nós vamos falar sobre isso. O que é o responsável técnico? Muitas vezes, eu gostaria de ressaltar aqui que o exercício profissional, na Lei Federal 5517, ela fala direitinho o papel do médico veterinário, tem as resoluções 1041, sobre inscrição, registro e cancelamento. Todo colega deveria estar dando uma olhada, especialmente também no Código de Ética do Médico Veterinário, que é a Resolução 1138, de 2016, e o Regulamento Técnico Profissional, que regulamenta o desempenho do responsável técnico, né? O CRMV tem um manual de responsabilidade técnica, né, muito bem detalhado, e quem for assumir o papel de responsável, por exemplo, de uma UVZ, teria que realmente dar uma olhadinha em todas as legislações que estão pertinentes. O que é um responsável técnico? Profissional legalmente habilitado, responsável pela implantação de programas de qualidade e segurança dos produtos elaborados e ou comercializados no estabelecimento, bem como os serviços inerentes à atividade do profissional perante órgãos oficiais e aos usuários, né? Então, o médico veterinário vai estar lá respondendo por tudo isso. E o que é a responsabilidade técnica? É a atividade que trata do exercício profissional, objetivando a implantação, implementação e monitoramento de programas, né, que assegurem ao consumidor final a qualidade dos produtos e serviços ofertados e da saúde animal, né? Mais uma definição, o responsabilidade, a gente olha no dicionário, a palavra responsabilidade está relacionada a responder, que significa responder, prometer em troca. Quando um estabelecimento veterinário precisa de um responsável técnico, você tem alguma coisa em troca que você vai receber, né? Você vai ter que dar o quê? Vai dar a sua responsabilidade, ou seja, o seu compromisso e a sua técnica para que você atinja normas, regras
e protocolos e indicadores a contento para a sua profissão. Tá ok? O exercício profissional da medicina veterinária, o responsável técnico, tem que ser, inicialmente, formado em instituição de medicina veterinária reconhecida pelo MEC. Se não for reconhecida pelo MEC, e se não for registrado no CRMV de São Paulo, não pode exercer responsabilidade técnica. Eu peço desculpa a vocês, eu positivei Covid, eu estou saindo dela. No artigo 5º da Lei Federal 5.517, é competência privativa do médico veterinário. O artigo 5º e o artigo 6º, eles falam algumas competências. O 5º são atividades privativas e o 6º não necessariamente privativas. No item C do artigo 5º, assistência técnica e sanitária aos animais sob qualquer forma. Isso é privativo do médico veterinário. E no artigo 6º, o estudo e aplicação de medidas de saúde pública no tocante às doenças de animais transmissíveis ao homem, né? A resolução 1753, de 2008, impede, isso é muito importante, porque às vezes os colegas trabalham em outros setores e podem estar tendo um problema com a assunção de responsabilidade técnica, eu vou falar para vocês. O artigo 4º fala, é vedado assumir estabelecimentos que estão sujeitos à fiscalização ou inspeção de órgão público no qual exerça cargo, emprego ou função com tais atribuições. Vou dar um exemplo. Eu sou responsável técnico da vigilância, mas eu tenho um hospital veterinário meu, privado. Você não pode ser responsável técnico desse hospital, porque você está exercendo um cargo de fiscalização. Tá ok? É só para exemplificar para vocês. O responsável técnico, ele tem necessariamente responsabilidades, ele responde por isso, né? Então, o que ele... aqui está responsável técnico, o que é responsabilidade técnica? Ele vai responder 24 horas por dia pelo estabelecimento, né? Então, se eu tenho uma UVZ, eu respondo mesmo não estando presente no local onde as tarefas estão sendo desenvolvidas, né? E a responsabilidade civil, né, pelo Código Civil, né, ele responde, e pelo Código Penal também, principalmente pelo artigo 13 do Decreto-Lei 2848 de 1940, que é o Código Penal, né? Lógico, se tiver dolo, vou só mudar aqui o negocinho, que eu estou atrapalhando a minha leitura. O médico veterinário será responsabilizado pelos atos que, no exercício da profissão, praticar com dolo ou culpa, respondendo civil e penalmente pelas infrações éticas e ações que venham causar dano ao paciente ou ao cliente. Ok? Isso é muito importante, o responsável técnico está sabendo. E a carga horária? Qual é a carga horária? De 6 a 48 horas semanais. A legislação exige que unidade de vigilância em zoonose, no mínimo 20 horas semanais, né? E ele é responsável por todo o horário de atendimento, como eu falei. O que leva em consideração o responsável técnico? O CRMV leva em consideração o risco e complexidade do trabalho, as instalações, o volume de serviço, as espécies que serão atendidas, o número de animais, pode ter um ou mais RT, se forem 20 horas semanais e forem 40 horas de trabalho, pode ter dois RTs. Preferencialmente num raio de 100 quilômetros de residência, sem prejuízo das exigências legais e condições de trabalho. Tá ok? Isso é com relação à carga horária e área geográfica. Com relação à anotação de responsabilidade técnica, eu botei essa menininha de olho aí, porque são coisas que são muito importantes e nem sempre a gente tem noção dessas exigências do ART, na ART. Plena capacitação, a pessoa que vai assumir o estabelecimento, ele tem que estar bem capacitado. Para cada anotação de responsabilidade técnica, vai ser um RT. Alterações contratuais do responsável técnico sempre comunicadas. Então, se vai mudar, eu vou tirar férias, eu vou para outro setor, tem que estar comunicando o conselho. Vou me afastar por férias ou por licença saúde, sempre com antecedência, né, de preferência.
você saiu da responsabilidade técnica, comunique imediatamente, porque se não comunicar, você ainda responde, mesmo tendo saído, né? Orientar o estabelecimento quanto à habilitação e registros necessários. Eu vou começar a unidade, eu passei num concurso público, vou gerenciar uma unidade de vigilância em zoonose, e me pediram para acertar aqui no CRMV. Você vai orientar o estabelecimento, o gestor, quanto à habilitação e tudo que precisa. E você tem que acompanhar essas alterações todas, se está saindo, se não está saindo, né? E por que não está saindo. Conhecer e orientar o cumprimento da legislação ambiental do consumidor e trabalhista. Mas eu sou veterinário, mas tem que conhecer e orientar o responsável legal. E sempre que tiver doença de notificação obrigatória, nós temos que fazer a devida comunicação. Isso é mais importante porque eu, como servidor público, muitas vezes nós passamos algumas amarguras e não fazemos o que precisa ser feito. Propor revisão de normas ou de decisões de autoridades constituídas quando em conflito técnico, científico, sociais, com subsídios e enviá-las ao CRMV de São Paulo. Ou seja, se você tem alguma coisa que está precisando mudar, faça isso por escrito, né? Se tem uma irregularidade, faça isso por escrito, encaminhe ao seu superior imediato, ao responsável legal e também ao CRMV. Para isso, o responsável técnico tem que ter o registro, o livro de registro das ocorrências. Na resolução 1753 de 2008, ela fala bem sobre isso, né? E para assumir a ART, você tem que ter um livro exclusivo, com páginas numeradas e homologado pelo Conselho Regional. Nesse livro, tudo que você for fazer de visita ao estabelecimento, você tem que estar lançando, né? Registrando. Se você ouve, se tivermos fiscalizações de outros órgãos, também tem que estar sendo anotados quais foram as recomendações, as não conformidades apontadas e as suas devidas recomendações, os treinamentos realizados, cancelamentos, alterações e inclusões de RT. Também tem que estar registrado nesse livro, né? As doenças que você notificou, e não deixe de documentar. Isso é o mais importante, isso que dá o alicerce num processo ético. Se tiver, por infelicidade, um processo ético, o livro de registro e toda essa documentação é o que vai amparar o profissional na garantia da sua segurança ética. Quanto à capacidade técnica, eu vou explicar isso aqui, que muitas vezes eu estou falando pensando que, às vezes, os profissionais são novos no Sistema Único de Saúde, né? E conforme a resolução do 1138 de 2016, o médico veterinário deve conhecer as normas que regulamentam a sua atividade, né? Então, é importante conhecer todas as legislações, né? Federais, estaduais, municipais. Tem que conhecer por que você vai responder, o que você tem que fazer, né? Áreas relacionadas ao exercício profissional, seja do Conselho Federal de Medicina Veterinária, seja do Conselho Regional, todas as legislações sanitárias, ambientais, Código do Consumidor, Código Nacional de Trânsito, Agricultura, entre outras. Esse esquema aqui embaixo, eu vou fazer rapidinho, que muitas vezes o pessoal não tem nem noção, né? Não sei se vocês vão ver a minha setinha. No SUS, muitas vezes o veterinário está lá no município, ele não tem noção do contexto dele, né? O município, ele responde para o Estado, né? Você planeja, executa, né? A Secretaria Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde, eles têm um planejamento, essa informação ela sobe para o Estado, tanto o plano anual, né? Os planos municipais, os relatórios, vão para o Estado também tem suas discussões, né? Do Conselho de Secretários Municipais, que foi que eu participei, o Secretário Estadual de Saúde, com o COSENS, é a famosa bipartite, né? E o Conselho Estadual de Saúde, ele valida ou não esse plano e esse relatório. Aí, todas essas informações, elas sobem, né? E vão para a União, que tem o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, que, tripartitamente com o Conselho Nacional de Saúde, eles aprovam ou não os relatórios que chegam da União, né? Os planos e os relatórios da União. Então, toda essa informação, seja epidemiológica, seja de trabalho, de assistência e saúde, ele gera tudo ascendente e depois ele retorna como política pública, né?
Eu só estou falando isso porque eu acho muito importante o médico veterinário ter, mas eu posso participar, eu sou um profissional que pode mudar a realidade de saúde e doença do município, do Estado da União? Pode, né? Eu participei do COSEN, do Conselho Secretário Municipal de Saúde. Eu participei da Câmara Técnica de Vigilância em Saúde. Então, tudo que as experiências que a gente teve, a gente pôde colaborar, tanto em conferência municipal, conferência estadual, e eu fui, inclusive, em reunião com o Conselho Nacional de Saúde, que foi muito interessante também, até junto com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, né? Então, esse controle, essa participação social no Sistema Único de Saúde, ele é garantida, né? Então, o profissional que está entrando no sistema público hoje, né, de saúde, ele não só vai fazer todas as atividades como médico veterinário, mas também como cidadão, né? Eu acho que hoje a sociedade exige isso do profissional cidadão. Eu posso participar e, pelo cabedal de formação do médico veterinário, ele tem tudo que ele possa colaborar, né, nessa mudança de saúde e doença, ainda mais naquela realidade de zoonose que nós falamos logo no começo, né? É essencial e é fundamental a participação do médico veterinário nessas políticas todas. Por isso que eu fiz essa explanação rápida aqui para vocês, tá bom? Onde está isso? Todas essas legislações, isso que eu acabei de falar para vocês, é um resumo dessas primeiras 6 leis aqui. A Constituição Federal de 88, a Lei Orgânica 8080, 8142, as portarias que registram o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, as NOBs, as NOAs, né? Tudo que eu acabei de falar ali atrás para vocês, como que funciona, elas estão contempladas nessas legislações. O veterinário, hoje em dia, a portaria 1378 fala de responsabilidades e diretrizes para a execução, financiamento de ações de vigilância em saúde, né? E as responsabilidades dos entes federados, ou seja, o município e o Estado da União, cada um tem as suas responsabilidades, né? E a portaria 1138, já fechando um pouco mais, fala de vigilância, prevenção e controle de zoonoses, de acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos, de relevância para a saúde pública, e se consolidou na portaria de consolidação número 5 de 2017, né? E nós tivemos problemas de epizotia com febre amarela, saiu o manual de epizotia, né? E em 2018 nós tivemos uma resolução do Conselho Nacional de Saúde aqui embaixo, 588 de 2018, que traça o Plano Nacional de Vigilância em Saúde, que é muito interessante. Acho que todo profissional que está entrando no sistema, essas leis aqui você tem que saber decorar e saltear, tá bom? Legislações sanitárias vigentes no Estado, a gente sempre falou que é muito importante ter noção do Decreto 40.400, a Lei 10.083, que é o Código Sanitário do Estado, né? Mas Código de Proteção dos Animais não tem a ver com o SUS, mas tem que ler, tem que saber, entendeu? A Lei 12.916, o controle de reprodução, aí toca muito a atuação do médico veterinário, né? Principalmente se tiver que submeter um animal à eutanásia, o que pode, o que não pode, como pode, né? Então, nós somos servidores, nós temos que cumprir leis, nós não podemos inventar, nós temos que cumprir estritamente o que está na lei, né? Ultimamente, em 2019, foi criado o Sistema Estadual de Defesa dos Animais Domésticos, a Resolução SS 179, o Programa NEOPET, outras tantas, o site do CVE, que é o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, tem que ser visitado, tem que ser conhecido. O site do Centro de Vigilância Sanitária, nós estamos com a portaria CVS 1 em discussão eterna, aí nós estamos batalhando para que os estabelecimentos veterinários sejam reconhecidos e sejam fiscalizados, para que realmente a gente possa estar tendo uma valorização desse profissional, desses estabelecimentos. O Instituto Pasteur, né? Então, tudo isso, mas a SUSEM já foi extinta, mas tem muita coisa no site da SUSEM que você pode tirar para traçar como POP, como instrução normativa dentro do seu serviço. Por isso que eu botei aqui embaixo, tá? E legislações sanitárias vigentes. Se você não tem legislação sanitária vigente, você pode estar propondo como responsável técnico que o seu gestor faça essas legislações no seu município, né? Dentro do site da Secretaria Estadual de Saúde, você vai achar no Pasteur, vai achar a vigilância de zoonoses, manejo de equilíbrios, controle de população de cães e gatos.
são muito interessantes, são colegas extremamente capacitados, extremamente gabaritados que fizeram esses manuais, vale a pena vocês darem uma olhadinha, tá? Assim como tudo isso que nós falamos, um profissional, vou assumir uma responsabilidade técnica num estabelecimento de saúde pública, não adianta ficar fechadinho no seu mundo, né? Hoje em dia, o mundo exige essa participação desse profissional em tudo quanto é setor. Então, você pega um programa, por exemplo, de arbovirose, né? Como é que você está dando uma epidemia de chikungunya, você vai ter que conversar com um monte de setor, vai ter que conversar com a parte de gestão, com a comunicação, o pessoal do bem-estar social, o pessoal do meio ambiente, o pessoal da assistência, o pessoal da urgência, né? Então, são tantos, o pessoal da farmácia, assistência farmacêutica, o responsável técnico ele tem que ser integrado, né? Você tem um caso de leishmaniose, a gente vê muito profissional nas mídias sociais, está dando leishmaniose, eu não sei nem por onde começar. Então, tem um manual de vigilância e controle de leishmaniose do Ministério da Saúde, tem profilaxia da raiva, não está mais vacinando, o que vai acontecer, o que eu tenho que fazer? Está tudo isso por escrito. Então, hoje, nós temos que conversar com diversos setores para realmente fazer saúde, né? E aí, manual que não falta, né? Com certeza, quando tivemos a reforma sanitária e institucionalizou o SUS, a primeira coisa que fizeram, de 88 até 2015, mais ou menos, tivemos muitos manuais, muitos guias, e todos eles estão à disposição no site do Ministério, né? Então, vigilância, prevenção e controle de zoonoses, muito embora você veja, tem coisa mais antiga, 2016, 2017, né? 2009, controle de escorpião 2009, né? Manual de controle de roedores. Então, você tem muita coisa à disposição do profissional hoje na internet do Ministério da Saúde e na Secretaria Estadual de Saúde. E também nos órgãos de classe, no Conselho Federal de Medicina Veterinária, no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então, essa plataforma está excelente, você consegue acessar muita coisa. Eu quero fazer um plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde na unidade de vigilância zoonose. O que eu faço? Você tem ali esmiuçado tudo certinho, as legislações, tem o checklist, tem um monte de coisa interessante, né? Houve contingência, Plano Nacional de Contingência de Desastre em Massa, envolvendo animais, eutanásia, Guia Brasileiro de Boas Práticas. Essa doença de notificação obrigatória está muito interessante, ele está online. Manual de Responsabilidade Técnica de Legislação, 2019, vai ser reavaliado, está sendo reavaliado, é muito interessante. Eu acho que tem profissional que está deixando de consultar isso aí, está perdendo tempo, né? E o que eu faço? Eu passei no concurso, eu preciso registrar o estabelecimento. Aí são as leis, né, federais que necessitam, né, especialmente a resolução do Conselho Federal 1177, né, estão obrigados ao registro do Conselho Federal Regional de Medicina Veterinária, as empresas públicas e privadas, ou seja, não é porque é público que não precisa estar registrado, precisa sim, tá? Eu estou no estabelecimento do Sistema Único de Saúde também tem que estar registrado nos conselhos, tá ok? Mas eu não sei nem o que precisa. No site do Conselho Regional de Medicina Veterinária existe carta de serviços ao cidadão. E aí vem tudo isso que eu vou passar para vocês já está lá, né? Um documento, uma via do requerimento de registro de pessoa jurídica, uma cópia autenticada da lei do estatuto, né, do órgão, para criar o UVZ, você tem que ter uma portaria que criou esse UVZ, o organograma. Uma cópia simples da cédula profissional, a cópia do CNPJ da prefeitura, a contratação de prestação de serviço, seja CLT, cópia do livro de registro e carteira de trabalho, né, sua. O responsável técnico estatutário deve apresentar cópia de portaria de nomeação. Então, geralmente, o responsável técnico ou é chefe de seção, ou é diretor de divisão, ou diretor de departamento, tá? 2 vias de anotação de responsabilidade técnica, usar modelo com atendimento, caso o órgão realize atividades veterinárias, às vezes tem ambulatório, então você tem que estar colocando esse modelinho. Uma cópia do comprovante de pagamento da taxa de ART. São isentos de pagamento de taxa de registro, de certificado e de anuidade os estabelecimentos públicos de saúde, tá ok? Mas tem que estar registrado. Nós vamos falar um pouquinho de alguma coisa que às vezes passa batido e o responsável técnico pode se lascar
com gestão de canil, gatil e apreensão de grandes animais, né? Eu estou numa unidade de vigilância em zoonose, você tem que se preocupar, principalmente, apreender os animais de relevância em saúde pública, porque isso é o que está na lei hoje, recursos materiais e humanos necessários e capacitados, né? O RT tem que estar registrando as capacitações das equipes, né? Ah, mas eu não tenho gente. Coloca o RT, tem que lançar no livro de ocorrência que precisa de gente, e precisa fazer reforma no canil, e faz um ofício memorando, solicitando essas coisas. Deixou de fazer, deixou de registrar, aí que mora o perigo para o responsável técnico, né? A estrutura física, né? Precisa fazer uma reforma, precisa trocar a grade, precisa fazer uma baia nova, tem que fazer isso certinho, tem que fazer por escrito, solicitar e lançar no livro de ocorrência. Procedimento operacional padrão, isso quem trabalha profissionalmente sabe que é uma mão na roda, né? Você define, valida com o chefe superior, né? Com você, o responsável legal, validam esses procedimentos operacionais padrão de apreensão, de eutanásia, de limpeza, de desinfecção, para que realmente você seja validado, para não incorrer em erro e amanhã ou depois você está sendo responsabilizado por isso, né? E mais, geração de arquivos e prontuários, todos os animais que entram, sejam físico e virtual, controle higiênico sanitário dos animais e das instalações, sejam de isolamento ou não, né? O responsável técnico responde por isso. Controle da nutrição, alimentação e bem-estar dos animais. Ah, não adianta você estar dentro de uma UVZ e submeter os animais a maus tratos, né? Isso acaba gerando um problema para o responsável técnico. Controle de estoque de medicamentos, especialmente os psicotrópicos, né? Tem que ter o armário chaveado, o registro para que animal saiu, e controle de estoque certinho, né? O primeiro que entra, o primeiro que sai. O programa de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, ou seja, tudo que tiver de resíduo, seja carcaça, seja efluente, você tem que saber resíduo de medicamento, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer com o resto de cama das baias, tem que estar tudo registrado no programa de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, tá ok? E se tiver alguma doença, entrou lá, tem um animal com raiva, tem que estar fazendo a suspeita de raiva, tem que fazer a notificação se for positivo, né? Também, tá ok? Isso está tudo em lei. O que mais aflige hoje, e está sendo sempre, está na moda, né? Esses mutirões de castração, e o sememove, que é o castramove, que deu um monte de buchicho aí. Algumas coisas são previstas nas legislações do Conselho Regional. Primeira coisa, o projeto sempre com 60 dias de antecedência, tem que vir um documento do órgão público, anotação de responsabilidade técnica e a cédula do profissional. Sistema de transporte, triagem e registro dos animais por sexo e espécie, como é que vai ser feito, a data e os locais completos, atividades educacionais, bem-estar animal e guarda responsável, o que você vai fazer da parte educacional, a parte ambiente, equipamentos e materiais utilizados, né? Que tipo de anestesia eu vou usar, que tipo de equipamento anestésico, que tipo de anestésico eu vou usar, qual será a formação da equipe de veterinários, todos são cadastrados no CMV, né? As orientações de pré, trans e pós-operatórios, tanto para a equipe quanto para os tutores, e o que você vai fazer em termos de emergência, se ela ocorrer, né? Então, isso tudo tem que estar previsto. Não é, hoje, se vocês consultarem o site do CMV, já tem até fiscalização do mutirão hoje, que deu problema, tá? Então, cuidado para não entrar numa fria, é só seguir o que está nessas legislações para você realmente... Isso aqui é um resumo das legislações, tem que fazer isso muito bem feito e está muito bem elucidado no site, na plataforma do CRMV. Controle de vetores é rapidinho também. Muitas vezes é uma coisa que é deixado de lado, tem que ter instalação, equipamentos e insumos adequados. Eu não posso trabalhar com veneno vencido, eu não posso trabalhar com equipamento vazando, eu não posso trabalhar com instalação sem chuveiro de emergência, sem um POP institucionalizado, é um risco muito grande. EPI e biossegurança de toda a equipe que vai fazer a cauda, como é que eu vou fazer a lavagem dos equipamentos, né? As capacitações têm que estar registradas, materiais informativos e educacionais. Depois você faz um bloqueio para chikungunya, que material você deixou para o usuário,
Que material o nosso pessoal tem acesso para poder falar junto à população, né? E os resíduos, principalmente. Como é que você está tratando com resíduo de veneno, né? Ou seja, controle de vetores, é muito importante o profissional conhecer o manejo integrado de praga para realmente ter um bom trabalho, tá? Isso é básico, é arroz e feijão, mas muitas vezes, quando você vai ver, não tem instalação, não tem POP, não tem biossegurança, o pessoal não está capacitado, está tudo largado, e geralmente veneno é o pessoal que dá até dó, viu? Então, isso o responsável técnico responde por isso e pode estar tendo um processo ético bem sério, porque ele não segue essas normatizações. Eutanásia, às vezes unidade de vigilância em zoonose, eu botei principalmente algumas perguntas. Hoje, a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, número 1000/2012, ela dispõe sobre procedimentos, métodos de eutanásia. Então, qual é a eutanásia que eu vou fazer, por quê, quem que vai fazer, como, onde, tudo isso está na lei, né? E, ultimamente, nós tivemos a Lei Federal 14.228, de 2021, que dispõe sobre a proibição da eliminação de cães e gatos pelos órgãos de controle zoonose, canis públicos e estabelecimentos oficiais com eles e da outras providências. Aí o Ministério lançou uma nota técnica, número 14/2022, explicando que o que pode, por isso que eu fiz as perguntas aqui em cima, o que pode, como, quem, por quê e onde. Tudo documentado, prontuário anotado, tudo o que cabe dentro da legislação para o responsável técnico não ficar respondendo o processo ético. É isso que eu queria falar. Se for falar sobre saúde pública, a gente fica 2 dias falando. Mas muito obrigado, viu, Rose? Obrigado a todos. Você pode, olha a mensagem que o doutor Mário colocou, olha, aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende, ó, Leonardo da Vinci. Bom, eu queria dizer, doutor Mário, que, olha, uma maravilha, todas as palavras que nós ouvimos essa noite aqui, né? O nível de conhecimento que o doutor tem é admirável, tá certo? Olha, muito, muito, muito obrigado por todas as considerações. A turma que está assistindo, vocês não têm noção da riqueza de detalhes que foi apresentado hoje aqui na palestra de hoje, viu? Temas extraordinários. Muito, muito obrigada. Eu vou pedir agora, Mário, para você descompartilhar a sua apresentação, a tela, para a gente poder participar das perguntas. Olha, no chat, viu? Olha, gente, façam perguntas, por favor, porque, olha, o doutor Mário está à disposição aqui. Tem gente de Manaus, tem gente de Belo Horizonte. Eu pedi que eles se apresentassem e que eles se apresentassem, né? Então, tem gente de muitos e muitos locais. Muitos locais, viu? Ó, Ceará, Secretaria de Saúde de Oró, Ceará, está aqui. Deixa eu ver quem mais. Rio de Janeiro, Tocantins. Bahia, ó, Presidente Prudente, professora Adriana Falco de Brito, obrigada, viu? Muito obrigada pela participação de todos. Augustinópolis, Tocantins, São Paulo, Faculdade de Alvorada, Belo Horizonte, Contagem. Muito bom. Gente do Brasil inteiro, hein, Rose? Gente do Brasil inteiro, gente. Depois, gente, eu queria que vocês respondessem o formulário, porque ao final de cada apresentação a gente está fazendo uma análise estatística, né? Não, uma análise estatística não, uma análise de qual é o perfil do nosso público, né? Se são estudantes formados, de que estado, se é homem, se é mulher, etc., para a gente ver, para a gente cada vez deixar a nossa palestra muito mais, com mais dicas, né? Olha aqui, ó, a Adriana fala de Presidente Prudente, né? Gratidão, realmente quem não está dentro não sabe a riqueza e a importância dessas dicas. Então, gente,
fundamental. Quando a gente se forma, a primeira oportunidade de emprego que aparece, na maioria das vezes, alguém oferece para vocês a assunção da responsabilidade técnica num estabelecimento veterinário. E, normalmente, é um consultório, ou uma clínica, ou qualquer estabelecimento veterinário. As pessoas assumem a responsabilidade sem ter noção, de fato, do que ela representa, tá certo? Então, em razão disso, que nós tivemos a ideia e nos foi dada a oportunidade pelo Conselho Regional da gente fazer esse ciclo de palestras que começou agora em março, se não me engano, março, abril e maio, exatamente. Hoje é a nossa terceira palestra, mais ou menos a cada 25, 30 dias, nós vamos ter uma palestra sobre um tema. E esse é o primeiro ciclo de palestras, eu espero que de muitos outros, mas que, o ano que vem a gente espera o quê? Que existam palestras com um pouquinho com maior profundidade em relação às áreas específicas. Esse ano aqui nós estamos fazendo uma palestra, um ciclo de palestras com uma visão geral de algumas áreas, né? O responsável técnico tem que estar presente em todas as áreas em que envolver um animal ou um produto de origem animal, o responsável técnico tem que estar presente, tá certo? Então, olha, uma colega aqui, ó, deixa eu ver aqui, a Roane Siqueira, olha, ela fala o seguinte: eu adentrei em 2020 em concurso público municipal para médico veterinário. Na época, eu não sabia da atividade do conselho, no caso daqui do Ceará, na solicitação de retificação do vencimento para a nossa categoria. Existe uma legislação, além do próprio piso, que sensibilize a gestão? Você entendeu essa consideração, Mário? Então, aqui eu acho que são várias coisas, né, Rose? Ela falou que, me parece que ela saiu e ela falou do vencimento da responsabilidade técnica. Nós comentamos isso na palestra. Se você saiu do estabelecimento veterinário, que você era responsável técnico, eu era do CCZ da cidade tal, e eu pedi a exoneração, fui para outra prefeitura, dê baixa na sua responsabilidade técnica, senão você pode ter problema, né? E a questão do piso salarial, uma coisa assim, o responsável técnico ele tem que ser remunerado diferentemente do que um veterinário normal, né? No estabelecimento veterinário. Na verdade, o certo, quem vai ser responsável técnico geralmente assume um cargo de chefia do estabelecimento ou uma direção do estabelecimento, mesmo porque a exigência do cargo é outra do que um médico veterinário que vai trabalhar no ambulatório ali, no canil, etc. Entendeu? Ele tem outras necessidades profissionais. Então, o veterinário que está assumindo uma responsabilidade técnica, ele tem que estar registrando tudo, o que ele vai fazer de mudança, ele tem que estar notificando o Conselho Regional, e tudo por escrito, não deixem de fazer por escrito. Nós temos vários colegas aqui, teve um que falou aqui, falaram que não tinha que fazer nada. Meu Deus do céu, né? Que amanhã depois acontece um óbito ou uma doença grave, né? e dá um problema muito sério, o responsável técnico vai ser inquirido tanto civil, criminalmente, quanto eticamente, tá? Isso que é muito importante. Uma outra consideração que ela também faz é o seguinte: no município, né, não há o CZ, e realizamos eutanásia em local não apropriado, sem ser em ambulatório. Com essa nova nota do Ministério da Saúde, o que devemos modificar enquanto instituição pública municipal para isso? Excelente pergunta. A primeira coisa, assim, para você estar fazendo um atendimento veterinário, você tem que estar num local adequado, né? E tem que ter um responsável técnico nesse estabelecimento. Cadastrar isso no CNES,
pegar... eu trabalho numa seção veterinária, por exemplo. É um estabelecimento veterinário, né? Ela tem uma composição no organograma da secretaria, seja do meio ambiente, seja da saúde, ela está constando no organograma. Então, você tem que registrar aquilo no Conselho Regional de Medicina Veterinária. E tem que ter uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica, e com essa anotação de responsabilidade técnica, você tem que traçar protocolos do que pode e o que não pode. Tudo baseado na lei e na ciência. Tá? O que está na lei, o que está na ciência, o responsável técnico tem que cumprir. Ok, Mário. Uma outra colega, a Karina, fala o seguinte, olha, realmente pediram para que assinasse a responsabilidade técnica, mas disseram que não precisava fazer nada. E ela riu, kkk. Porque é isso, né? Uma coisa é você assinar a responsabilidade técnica, a outra coisa é você assumir a responsabilidade técnica. São coisas completamente diferentes. E, assim, muitas vezes também as pessoas querem que você assine a responsabilidade técnica sem cobrar nada por essa prestação de serviço. Não tem nada a ver com o serviço que vocês realizam. Isso tem que ser cobrado, e no Manual de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional está escrito isso. É isso. Certo? Está certíssimo, Rosa. E assim, o responsável técnico, ele tem tanta incumbência, vocês viram tanta coisa que eu falei assim, é pesado ser responsável técnico, é muito pesado, é uma atribuição enorme para fazer bem feito, né? E não dá para você veterinário, eu quero ser veterinário, mas eu quero ser responsável técnico. Muitas vezes não dá. Eu quero ser responsável pelo canil, pela parte de inseticida, pela parte de apreensão, não dá. O responsável técnico tem que ter uma visão mais macro e gerencial das coisas, entendeu? E muitas vezes o gestor do serviço público não quer saber disso, não está nem aí, né? Então, tem que pedir para legalizar o estabelecimento veterinário junto ao Conselho Regional, tá? E a fazer a anotação de responsabilidade técnica, ou seja, tem que estar cadastrando, ter o livro de ocorrência e você começar a fazer as coisas como nós falamos aqui na palestra, os procedimentos, tudo que precisa ser feito para você se amparar eticamente. Uma outra pergunta, a Bianca Pereira fala o seguinte, ó, boa noite, muito ótima palestra. Referente à anotação de responsabilidade técnica, pode explanar e dar exemplos sobre essa frase que você falou? Para cada responsabilidade técnica, deverá ter uma anotação de responsabilidade técnica. Então, assim, não falei da carga horária, eu tenho o VZ, eu até dei esse exemplo da unidade de vigilância em zoonose, né? Certo. Eu vou falar, por exemplo, de Bauru, por exemplo. Bauru, nós trabalhamos 40 horas semanais. Então, tem que ter o responsável técnico para cada 20 horas semanais. Então, ali cabem 2 responsáveis técnicos. E, principalmente, quando você tem setores, por exemplo, não dá para o veterinário, depende, lembra que eu falei que da complexidade, da né? complexidade, quantos Isso. Animais, qual que é a instalação, qual que é a complexidade do serviço. Então, eu tenho uma equipe, por exemplo, que trabalha com combate à arbovirose, né? Dengue, chikungunya, etc. O responsável técnico daquilo é uma competência absurda, você tem que traçar os POPs, você tem que ver toda a parte de polinesterase dos funcionários, como é que estão os inseticidas, estão guardados direitinho, se não está, se está tendo risco no transporte, risco da indumentária dos meninos. Então, assim, você tem tanta coisa para pensar que não dá para você abraçar o mundo, né? Então, é papel nosso profissional, falar, precisa ter um RT para praga, precisa ter um RT para canil, precisa ter um RT para vigilância, para apreensão. Não tem importância. Para cada RT, uma anotação de responsabilidade técnica. Na anotação de responsabilidade técnica, vai estar descrito quais serão as minhas atribuições como responsável técnico. Isso que é muito importante, porque a gente recebe no conselho umas anotações de responsabilidade técnica muito simplista. É fundamental que esteja descrito qual é a sua atribuição específica na anotação de responsabilidade técnica, porque isso é um documento que vai servir de proteção ao RT. Eu vou só complementando, Rose,
Unidade de vigilância em zoonose é um negócio macro, entendeu? Eu vou ser responsável por uma UVZ, mas se você tem muitas atividades, o certo é desmembrar as responsabilidades técnicas em diversos setores, ter vários responsáveis, um na parte de vetores e roedores, um pela parte de apreensão e canil, outro para a parte de grandes animais, um para laboratório de vigilância em saúde. Pronto, não tem importância. Mas cada um, quando eu vou assumir a anotação de responsabilidade técnica junto ao conselho, eu falo, eu sou responsável pelo canil, pelo gatil, vou fazer isso, especificamente. Isso é fundamental. E olha, gente, sei lá, de 100 anotações de responsabilidade técnica, a gente vê uma com isso discriminado de maneira correta. Tá? De vez em quando eu vou lá na análise, no setor de registro, e vou ler como foi que foi preenchido. É muito, muito simplório. Tá? E aí que mora o perigo para o profissional, né, Rose? Isso. Aí, a Maria Bernadette Oliveira pergunta se a jornada de trabalho é diferenciada. Sim, o RT, na verdade, ele tem que... A jornada dele, por exemplo, de 20 horas numa unidade de vigilância em zoonose, 20 horas, ele vai ser responsável técnico. Ele não vai exercer o papel de médico veterinário normal. Entendeu o que eu estou falando? É isso? Explica melhor, Mário. Então, por exemplo, eu tenho um veterinário que cuida do canil e do gatil, e eu sou o responsável técnico. Eu não vou trabalhar lá, fazer procedimento, eu não vou lá atender os animais, eu vou lá para ver se estão... Você vai fazer a gestão. A gestão, se estão anotando nos prontuários, se os procedimentos estão corretos. Você, na verdade, o papel do RT é acompanhar e monitorar o trabalho dos outros profissionais veterinários se estão fazendo dentro do que está previsto. Só isso. Tá? O RT ele tem que gerir e o que for de ansiedade dos profissionais que estão atendendo, ele tem... está faltando anestésico, nós estamos sofrendo, está faltando anestésico. O RT que vai fazer a documentação para mandar para o responsável legal e para o Conselho Regional e anotar no livro de ocorrência para, inclusive, amparar toda a classe veterinária que está no estabelecimento. Isso. Ó, a Kelly Yamauchi, ela fala, olá, sou RT da Prefeitura de Santos e tenho uma dúvida. Essa responsabilidade deve ser remunerada adicionalmente ou já está inclusa nos meus honorários? Então, assim... Depende do concurso, né? Assim, eu fiz concurso para veterinário, por exemplo. Eu sou médico veterinário. Agora, eu quero assumir a responsabilidade técnica de um estabelecimento veterinário na prefeitura, por exemplo. O meu tempo vai ser para fazer gestão. Eu não vou ser mais médico veterinário clínico ou trabalhar com determinados setores. Eu vou fazer a gestão. Então, a minha carga horária vai ser determinada para isso. Geralmente, o responsável técnico é valorizado com um cargo, uma chefia, uma direção, como eu já falei aqui na palestra. Ele tem que ser valorizado. Ok. A Juliana Costa Lemes pergunta, olha, sou médica veterinária municipal de Riolândia, RT de um canil municipal. Porém, o município criou uma lei atribuindo funções em um cargo comissionado da vigilância sanitária, que me colocou para fazer somente a clínica dos animais, somente isso. Aqui também, praticamente, apenas assino para o município. Nossa realidade do setor público é bem difícil. Alguma sugestão no meu caso? Excelente pergunta, né? Na verdade, a gente tem no Brasil inteiro, nós temos diferentes realidades de vida e de mundo, né? Nós temos municípios com 6 mil habitantes e eu trabalho num município de 400 mil habitantes. Então, as realidades são totalmente distintas e diferentes, tanto de tamanho quanto de estrutura e de capacidade, né? Se você assumiu responsabilidade técnica de vigilância todinha, sanitária, epidemiológica, e você ainda está cuidando do canil, eu teria medo de assumir uma RT com tudo isso. Eu acho que depende do tamanho. Eu moro numa cidade de 2 mil habitantes. É uma realidade diferente, né? Agora, uma cidade que você tem maiores demandas, não dá para abraçar o mundo. Você vai ter que dividir as responsabilidades técnicas com outros colegas.
Então, e se, por acaso, ela solicita outros profissionais, outros RTs, para quem ela solicita isso? Ela tem que registrar no livro para o gestor dela. Primeiro é que assim, ela vai ter que registrar no livro de ocorrência e fazer um memorando para o chefe imediato dela, o responsável legal, tá? E informando que ela não tem como ela abraçar o mundo, não tem como. Considerando, solicito a possibilidade e a necessidade, uma vez que isso pode incorrer em desassistência, risco profissional, papapá, e eu estou aqui, na verdade, dependendo da situação, e isso eu estou falando que eu já passei isso até profissionalmente, a gente faz um boletim de ocorrência de preservação de direito. Isso, eu sempre recomendo isso também na parte de processo, na parte de quando o médico veterinário sofre constrangimento na clínica, né? Sim. Então, você tem que fazer isso mesmo. Boletim de ocorrência de preservação de direito. E anota tudo por escrito, põe no livro de ocorrência, manda uma cópia para o conselho, manda uma cópia e pede a ciência, protocola, e pede ciência e manifestação do responsável legal do estabelecimento. Isso, e não adianta só falar, viu, gente? Tem que ficar documentado, tá? Doutor Mário, ela falou, a Rawane falando, que ela vai assistir de novo a apresentação para organizar todas aquelas necessidades para RT. Eu pergunto quanto à atribuição do conselho, pois sou inscrita aqui no Ceará e vocês aí em São Paulo parecem ser mais assistencialistas nesse tipo de IRT em saúde pública. O conselho tem como auxiliar, norteando nessa adequação? Então, Rony, assim, eu vou ser bem sincero. Quando você está aí no Ceará, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará deve te dar um apoio, com certeza, absoluta. Você precisou, eles devem dar uma orientação para você. Caso você não tenha esse tipo de orientação e de apoio, pegue do Conselho Regional de Medicina, entre na plataforma do CRMV de São Paulo, isso. Que tem tudo isso por escrito, está muito interessante. Tem um manual de responsabilidade técnica. Para fazer essa palestra, eu li ele umas 4, 5 vezes, de cabo a rabo. E vou dizer uma coisa a gente ficou quase 3 anos fazendo a revisão desse manual. É fantástico. Todo profissional tinha que ler esse manual umas 3, 4 vezes, para poder... e tem coisa que a gente não sabe, viu? Por isso que eu botei aquela última palavra lá do Leonardo da Vinci. A gente tem que aprender, é fantástico, a gente tem que ter humildade. Quanto mais sabe, mais a gente sabe que não sabe nada. Isso. Viu? Isso. E, independente disso, eu vou continuar, tem muitas perguntas. Independente disso, eu queria dizer que os colegas de outros estados que precisarem de alguma coisa, o Conselho de São Paulo está à disposição e eu, pessoalmente, estou à disposição também. E se vocês estiverem em São Paulo, venham nos visitar. Vai ser um prazer, né, Rosa? Vai ser um prazer. Ó, deixa eu ver o que mais. Ó, a Raoni fala... Karina tem um manual ou algo assim do conselho. Gestores torcem o nariz quando informamos sobre. Eles não querem pagar. Eu não entendi, Raul. Tem uma pergunta acima da Karina Nobre, doutora. Acima do comentário da Raul. Entendi. Tem alguma tabela para a remuneração de IRT, Mário? Então, é assim, geralmente tem uma questão regional, né? Os médicos veterinários, eu vejo pelo serviço público, quando começa a ter muita defasagem regional, sempre tem uma manifestação ou outra, uma mobilização para que os salários sejam mais ou menos equivalentes, né? Existe discrepância regional, estadual, no Brasil inteiro você tem diferenças de realidade, né? Mas o RT, você imagina o salário do médico veterinário hoje, você tem o piso do médico veterinário, o RT tem que trabalhar 20 horas semanais, né? De 6 a 48 horas semanais, né? Então, de 6 a 48 horas semanais, o salário piso dele é para 40 horas semanais, né? Então, você tem uma base de preço aí, não tem uma tabela. Falar que tem uma tabela, eu estaria mentindo, tá? Não, um preço sugestivo. É um sugestivo. Porque não pode existir tabela de preço para nada, isso, gente. não pode, Tá?
Aí a Maria Bernadette pergunta: essa palestra maravilhosa será disponibilizada a gravação? Sim, gente. Todos os palestrantes, quando convidados, já assinaram um termo autorizando que a palestra fosse disponibilizada na plataforma do Conselho e no canal do YouTube. Vai estar disponibilizado, sim. Aqui, Rodrigo respondendo: a gravação estará disponível no canal do YouTube do CRMVSP. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Gente, eu deixei de falar alguma outra pergunta. A Bernadette agradece. Eu esqueci alguma pergunta? Rodrigo, me acompanha, me ajuda aqui, porque às vezes eu me atrapalho com o chat um pouquinho. Por enquanto, o que está no chat aqui foi tudo respondido, doutora. E nós ainda temos alguns minutinhos, se vocês quiserem continuar participando, mandem mais perguntas, tá bem? Temos Então, mais alguns minutos. Por favor, não se acanhe, Não, viu? pode perguntar, porque a gente, se não souber, a gente vai perguntar também, né, Rose? O que a gente não souber, a gente vai perguntar e vai achar quem responde. A Raoni está dizendo que consultou uma vez o RT no Conselho de Pernambuco. E ela passou aqui o manual corrigido, isso em 2016. Tá bom. O nosso, estou falando pela saúde pública, né? Nós estamos, eu vou até antecipar alguma coisinha. O manual do responsável técnico, nós até discutimos isso dentro da Comissão de Saúde Pública. Hoje, o médico veterinário, como eu falei na palestra, ele tem que ser um profissional integrado, ele tem que estar sabendo o que está acontecendo, ele não pode ser fechado, tem que ter uma mente aberta, para saber, inclusive, se comunicar. Hoje, com mídia social, com as coisas globalizadas, hoje o que acontece, né, acontece do outro lado, no Oriente, não demora um mês, está aqui. Aconteceu com a hepatite infecciosa, né, que deu em crianças abaixo de 5 anos, principalmente. Coisa que você escutou, em 30 dias está aqui, já temos casos no Brasil inteiro, né, em investigação. Então, as coisas são muito rápidas. Hoje, o profissional tem que estar atento, ele tem que estar ligado, né? E o responsável técnico tem que estar acompanhando a legislação. Eu botei muitas legislações nas palestras em ordem cronológica, para inclusive vocês terem uma noção do que evoluiu o sistema. E eu vou dar a minha opinião aqui, Rose. Eu acho que o médico veterinário de saúde pública, ele vai ter que ser muito valorizado. Vai ter que ser muito valorizado. Tenho certeza disso. Porque, na verdade, vai ser necessário o médico veterinário no sistema, né? A Organização Mundial de Saúde, outro dia teve até uma manifestação do Dr. Gonçalo Vecina, falando que zoonose é uma coisa que, se a gente não tomar cuidado, nós vamos ter outras pandemias em curto espaço de tempo. Né? Então, eu acho que o veterinário é o profissional da bola da vez, mas tem que ser um profissional atento, ligado e atualizado. Isso. Eu queria registrar a presença também, olha, da Kátia Costa Curta, Secretaria do Meio Ambiente de Itapevi, tá? Olha que bonito, gente de Mato Grosso do Sul, Eduardo José Garcia, Birene Corre, Prefeitura de Charqueada, São Paulo, Santos, muito bem, parabéns, a Juliana falando, parabéns e gratidão, palestra e tema extraordinários. Olha, eu vou dormir feliz, imagino você, Mário. Você não sabe o meu alívio, porque, assim, porque saúde pública veterinária é um tema tão amplo, né, Rose? Isso. Isso que nós não comentamos, tem o universo da inspeção, que é outro universo. Outro universo, né? Isso. Então, mas é tanta coisa bacana, né? Mas é apaixonante, né? O veterinário é um cara apaixonado, né? Hoje mesmo eu estava pensando, o veterinário é um profissional diferenciado na saúde, né? Ele é apaixonado, ele é um cara que gosta da natureza, das pessoas, dos animais, é interessante. Então, deixa eu ver, deixa eu ver se tem
Ó, a Adriana falando, ó, Adriana Falco de Brito, de Presidente Prudente, ó, saúde pública veterinária é fascinante. É fascinante. É isso a Adriana aí. está de parabéns. E tem um colega que coloquei aqui, Daniel de Araújo Vieira. Lembro em um município que trabalhei que tem uma verba federal destinada à construção do CCZ. Na verdade, nós tivemos, inclusive, vou dar pela minha experiência aqui de Bauru, quando nós tivemos a FUNASA, fez linhas de financiamento, o Instituto Pasteur, isso e foi em 94, para vocês terem uma noção, 94 a 98, tiveram linhas de financiamento para a construção de unidades de vigilância em zoonoses, na verdade eram CCZs, hoje é denominado de UVZs, né? E nós corremos atrás, eu e um outro colega, o Dr. Luiz Cortez, um grande amigo meu, inclusive, nós fomos diversas vezes para São Paulo, falamos com a doutora Maria de Lourdes Rachman, saudosa doutora Maria de Lourdes, mas foi muito bem recebido. Na verdade, os órgãos públicos, as portas têm que estar abertas, nós ajudamos muito aqui o pessoal da região, está precisando construir, hoje tem manual do Ministério, hoje orientando como fazer a construção de um canil, de um gatil. Então, hoje, o profissional, nós temos que nos ajudar, nos ajudarmos e compartilharmos essas informações. Hoje, a mídia favorece isso, né? Essas mídias sociais, para que a gente faça um bom serviço, e honestamente, e dentro do que rege a legislação, né? E nos valorizando. Se a gente não se valorizar, não tem quem nos valorize. Isso aí, ó. A Maria Eunice fala, parabéns, olha, que palestra maravilhosa, amei assistir, gratidão, gratidão. Eu que agradeço. Maria Eunice, eu que agradeço, Maria. Então, e eu digo que a gratidão é nossa, né, por poder contar, ó, nós estamos aqui, ó, 50 pessoas Maravilha. Participando, né? Aí a Juliana fala, olha, parabéns, Mari Rose, essa palestra está sendo de muita utilidade, principalmente para mim que encontro dificuldades no meu serviço. As pessoas não reconhecem a importância da nossa profissão. Vocês foram esclarecedores com todas essas informações. Falaram tudo, olha, muito bem. Olha, é isso que a gente quer, né? A gente quer que vocês se sintam acolhidos, que vocês se sintam prestigiados, que vocês sejam o exemplo de capacidade e de capacitação em cada local em que um médico veterinário estiver, tem que ser dessa maneira. Vocês têm que lembrar que vocês estão representando os 55 mil veterinários do estado de São Paulo e os quase 200 mil do país inteiro. Então, o trabalho que a gente faz é extremamente importante, seja o que for, o de formiguinha, todo mundo é importante, viu? Então, gente, olha, aí mais uma pergunta aqui, ó. Boa noite, a Maiara Pereira. Sou concursada como médica veterinária desde 2017. Trabalhei inicialmente na Vigilância Sanitária Municipal. No ano de 2019, foi criada a UVZ no meu município e foi enviada para lá. No local, até o momento, só existe estrutura de escritório. Sou a única veterinária da prefeitura. Nesse caso, deve ser registrado a ART? Excelente, Maiara, excelente. Olha, Maiara, excelente pergunta. Nem que tenha só o escritório, não tem importância. Mas ali vai ser uma referência, né? Se já tem no organograma da sua secretaria, está previsto lá, unidade de vigilância em zoonose, está no organograma, deve ter cargo, né? O encarregado, chefe, diretor, né? Isso tudo já necessariamente tem que cadastrar no CNES, no Ministério da Saúde, tá bom? E também no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Já vai definir nos protocolos. Se você tiver que fazer um projeto de canil, de gatil, de construção, já entre no site do Ministério, já pega os manuais para saber como construir, como não construir. E tem coisa muito moderna hoje de bem-estar animal, tá? Dando conforto, dando ambiente para esses animais, tá? Então, já pode ir vendo,
se quiser visitar aqui Bauru, já está de portas abertas. Nós já aprendemos bastante, já apanhamos bastante também, mas tem que registrar sim. Ó, tem um comentário, a Mirene Correr falou o seguinte aqui em cima. Espera um pouquinho, ela falou e eu pulei. Onde é que... ela falou assim, olha, enviei minha inscrição de ART sexta-feira. Se tivesse assistido a palestra antes, teria me ajudado no preenchimento. Que bom, graças a Deus. Mas toda alteração da ART, Mirene, você pode estar solicitando a alteração da ART também, viu? Isso. Então, se você tiver qual universo que você vai trabalhar, cuidado, porque você às vezes assume, eu sou o responsável técnico de tudo aqui. Cuidado. Descreva as suas ações, suas atividades que você vai ter diariamente, o que você vai estar sendo responsável para, inclusive, você, amanhã depois, não entrar numa enrascada. Isso. O Juliano de Carvalho fala o seguinte, olha, foi comentado sobre a lei de proibição da eutanásia. Qual foi a posição do Conselho em relação a essa lei? Bom, na verdade, a lei de... Em São Paulo já existia. Já existia isso há muitos anos, né? Não tem o Código de Ética do Profissional, vocês têm que ler a 1138, que fala muito bem o que pode e o que não pode, né? Quando você tem alguns casos, né? Você tem um animal suspeito de raiva e você tem envolvimento com um acidente, você pode submeter esse animal à eutanásia, não tem problema nenhum. Você tem um animal com leishmaniose, né? Você tem o sintoma clínico, mas tudo isso é muito importante, você está fazendo isso, por isso que é bom, eu falei do prontuário, registrar prontuário, se der para tirar foto, registra a foto, para você, inclusive... Notificar a doença. Notificar a doença, por que você está... Todo animal de vigilância em zoonose, ele só entra ali dentro que for de relevância em saúde pública, tá? Então, é um risco. Ele fala sempre, se for necessário fazer um exame, que faça o exame, tá? Então, você tem teste para fazer, que faça, não tem problema nenhum, né? Mas o que for animal em sofrimento, por exemplo, você tem amparo. Não tem dono, está em sofrimento. É um animal suspeito, por exemplo, de esporotricose. Eu peguei um gato suspeito de esporotricose na rua em sofrimento. Uma esporotricose generalizada, faz o laudo direitinho, escreve, tira foto, se documenta, faz o prontuário, faz o prontuário do animal. Isso, né? Então, assim, esse profissional está amparado, tá? O que não pode, eu fui lá, eu fiz a eutanásia de 10 animais e não tem nada registrado. Não tem nada registrado. De que foi, o que aconteceu, entendeu? Aí você vai se comprometer, não só eticamente, mas, inclusive, civil criminalmente. Isso, porque o Ministério Público, ele chega numa UVZ, ele vai dizer assim, foram eutanasiados tantos animais. Onde estão os prontuários dos animais eutanasiados? Não é isso, Mário? Isso mesmo. Inclusive, na verdade, não é de hoje isso. O acesso à informação já é garantido por lei, inclusive, né? Todo município tem que ter uma comissão municipal se você pede um documento, você pode ir em qualquer instância, seja municipal, estadual ou federal. Você tem os documentos são sigilosos, tá? Você tem uma comissão que avalia o que você quer e para que você quer, né? E todo documento que essa pessoa tiver acesso, ela também responde civil criminalmente o que ela vai fazer com essa informação, tá? Então, o profissional, por isso que é muito importante o profissional ter ciência do que ele está fazendo, né? O animal que está em sofrimento, está com uma suspeita de uma doença grave, incurável, aí você tem amparo legal para fazer. Muito bem. E dentro das medicações estão previstas na resolução do Conselho, né? Número 1000 de 2012. Isso, são os medicamentos a resolução, o que é permitido, o que não é. E, além disso, o destino do cadáver. Do cadáver, que é outro, né? É o resíduos, serviço de saúde animal. Nós colocamos na palestra de canil e gatinho, né? Isso.
Então, tá bom, olha, a Vitória está perguntando se essa palestra vai ficar gravada. Sim, ela está sendo gravada e ela vai ficar disponível no canal, no YouTube, no canal do CRMV no YouTube, tá? Acessem quantas vezes vocês precisarem. Olha, trabalho muito com leishmaniose, o Juliano falando. E temos muita eutanásia por sintomatologia e temos um termo de autorização assinado pelo proprietário. Na visão do conselho, isso é uma prova que avaliei o animal e teve um consenso entre o médico, o veterinário e o proprietário sobre a eutanásia? Juliano, é o seguinte, nós trabalhamos muito com leishmaniose aqui em Bauru. Bauru é uma região hiperendêmica para leishmaniose. Nós temos um prontuário padrão, né, onde nenhum animal vai ser eutanasiado sem o preenchimento adequado do prontuário, com toda a sintomatologia que o animal tem, né? Se ele está com anemia, se ele tem onicobrifose, se ele tem lesão de pele, aonde, qual tipo de lesão, né? Se tem febre, se tem linfonodo, se tem aumento de fígado, se tem aumento de baço. Então, são informações que você vai colocando no prontuário. Então, suspeito animal sintomático de leishmaniose visceral canina, em sofrimento, está emagrecido, é um animal que a legislação, o manual do Ministério ampara a eutanásia, recomenda a eutanásia. E o tutor está junto e autoriza, e muitas vezes o tutor não tem a menor condição nem você pede um exame, ele não vai fazer, então você lança tudo isso no prontuário. É muito importante o veterinário que estiver atendendo, ele pode fazer eutanásia, mas sempre detalhando, tintim por tintim, a sintomatologia, o que ele conversou com o tutor autorizou, o animal está em sofrimento, a sintomatologia característica, e aí você faz a eutanásia conforme a legislação permite. Okay? E uma coisa muito importante que eu sempre falo, principalmente para os clínicos, é saber quem de fato que é o proprietário daquele animal. Porque, às vezes, o proprietário é um, e quem leva o animal para ser eutanasiado é outro. E, às vezes, o veterinário precisa saber quem é o proprietário e, na ausência do proprietário, quem que é o responsável legal por aquele animal. Às vezes dá um pouco de confusão isso. Você já ouviu falar nisso, né, Marcos? Muito, muito, muito. Acontece muito aqui no nossa unidade de vigilância zoonose, nós temos um ambulatório de leite, né? É uma coisa que funciona muito bem. É um ambulatório que a população traz o animal para tirar a dúvida se é leite ou não. E muitas vezes não é o tutor que traz. Muitas vezes é o vizinho, muitas vezes eu trouxe o cachorro da minha sogra, entendeu? E aí você faz a avaliação, não é? Então, muitas vezes a gente pede para o tutor estar acompanhando. E principalmente, se vai submeter a eutanásia, é importante ter tudo muito bem detalhado, tudo muito bem escrito, o termo de eutanásia autorizado, né? Nós temos RG, CPF, telefone de contato, endereço, nós pegamos tudo, nós fazemos um prontuário completo, porque essa é a nossa proteção profissional. Isso. Então, tá bom. Olha, gente, o nosso horário está se encerrando. Eu queria, mais uma vez, agradecer ao doutor Mário. Olha, Mário, eu não sei como te agradecer por tanta informação de qualidade. E agradecer também esse público aqui maravilhoso, porque, olha, grandes colegas não nos abandonaram, ficaram conosco o tempo inteiro. E vocês não sabem a alegria, a minha alegria, a alegria do Mário de ter uma noite como hoje, por vocês estarem presentes e acompanhando tudo isso que a gente está fazendo, viu? Eu agradeço muito, todo mundo aqui, parabéns a todos, muito obrigado. Deus abençoe vocês e lembrar que o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo está de braços abertos para qualquer colega, médico veterinário e zootecnista. E outros que quiserem nos visitar também, o Conselho está de portas abertas, viu, gente? Boa noite, excelente noite para todos, viu?
Obrigada. Obrigado, Tchau. Rose. Obrigado a todos.